aí, nação rubro-negra, já chega deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, porque o Mengão tá chegando e tá chegando com tudo no Mundial de Clubes. No primeiro confronto, o Flamengo vai encarar o Esperance, isso da Tunísia. E a expectativa é altíssima. A torcida tá pilhada. O clima é de decisão. E os jogadores vêm de treinos pesados, focados em começar com o pé direito. Ele, o Felipe Luiz, já deu a entrevista e já garantiu que vai para cima do Esperance. Já estudou o time e já sabe quais são as suas falhas. E é nessas falhas que os jogadores do Flamengo vai pegar os jogadores do Esperance. Isso para trazer um bom resultado no início logo do Mundial. Hoje a gente vai comentar tudo sobre o que rolou nessa entrevista aí de Felipe Luiz e também o que acham os apresentadores, os comentaristas da Sport TV, do apito final, né? O craque Neto da Band, que destroçou tudo. E claro, lembrando, galera, de deixar os créditos aí para Sport TV, Flamengo TV e o apito final com o craque Neto. Vamos pro vídeo, mas lembrando, fica comigo até o final porque o vídeo tá top demais. Tela, a gente tem daqui a pouquinho Botafogo e Seattle, aí amanhã Chelsea e Los Angeles, às 4 da tarde amanhã. Amanhã também Boca e Benfica. E aí é a torcida do Mengão, estreia do Flamengo contra o Esperance, 10 da noite. E aí na terça-feira, Borussia Dortmund e Fluminense, Fluminense e Borussia Dortmund. Alô, torcida do Fluminense, daqui a pouco é a vez de vocês. Sobis, Aline, obrigado pela participação. O fechamento está chegando ao seu final e vamos diretamente com ele. Alô, Dandan, meu parceiro. Tio, que o senhor não está em Paris, aonde estaria o senhor? Tudo bem, craque? Boa noite para você, Marília, Theo, Godoy, todo mundo que está acompanhando o apito final. Estou na frente do MetLife Stadium aqui em Nova Jersey, estava acompanhando essa estreia do Palmeiras junto com a Gabi, aqui esse 0-0 com o Porto, mas aqui Palmeiras, Flamengo e Fluminense estão perto, né, Neto? Estão jogando em regiões perto. O Fluminense joga aqui mesmo em Nova Jersey. E o Flamengo, que estreia amanhã, joga na Filadélfia. Fica 1h30 de viagem de trem daqui. Então amanhã cedinho eu estou indo lá para Filadélfia para falar, para acompanhar essa estreia do time carioca contra o Esperance da Tunísia. Tem muito torcedor tunisiano aqui, viu? Ontem lá na Times Square, aquelas imagens que viralizaram de muitos palmeirenses, também tinham muitos tunisianos. Vamos ver se os flamenguistas aparecem amanhã no jogo na Filadélfia. Esse jogo que é teoricamente o jogo mais fácil do grupo, né, craque? O Flamengo encara meio como uma obrigação a vitória na estreia, porque depois tem o Chelsea pela frente e na terceira rodada o Los Angeles. O time da Tunísia se classificou pelo ranking da África, porque o último título continental foi em 2019. Então o Flamengo é favorito. O Alexandro, que não tinha treinado ontem, treinou hoje pela manhã normalmente. Então, o Felipe Luiz deu entrevista hoje à tarde, falou que o Alexandro está à disposição e também o Jorginho, volante, ex-Arsenal, brasileiro e naturalizado italiano. O Jorginho pode fazer estreia amanhã nesse jogo. O único desfalque do Flamengo é o De La Cruz. Ele está fora, talvez só para o segundo jogo ele esteja à disposição, craque. Você é uma das pessoas que mais pode falar do Paris Saint-Germain, né? Tanto da Liga de Campeões, daquilo que você viu e que você sempre falou do Mbappé, do Messi e também do Neymar, do Luiz Henrique, dessa força que se transformou a equipe do Paris Saint-Germain, que deu um chocolate hoje e que aquilo que a gente está vendo, né, o tanto que o Paris Saint-Germain com o Luiz Henrique, eles pensaram totalmente diferente daquilo que faziam. Ibrahimovic, né? Tudo bem? Boa tarde. Antes de qualquer coisa, eu queria saber de você o que você puder falar sobre a preparação do seu time para amanhã. A gente viu que o Alexandre não participou da última atividade ontem, participou hoje. Ele vai para o jogo? Se ele não for para o jogo, qual a sua ideia? O que você está pensando? Os jogadores falaram muito, que têm conversado com você, sobre parte mental. Conter a ansiedade, o mental acaba impactando em oscilação dentro do jogo. O próprio Cebolinha, o Léo Ortiz já tinha falado também em entrevista coletiva que você tem conversado muito sobre isso com eles. Que você puder falar o que você está pensando do time para amanhã, como você acha que vai ser o jogo, o Alex joga ou não, e do meio para frente também o Jorginho está no time, não está, e projeção para o jogo de amanhã. Obrigado. Não, chegamos num grande momento para essa competição.
estamos preparados. Tivemos uma semana, mais de 10 dias de preparação, tirando os jogadores que foram para suas seleções, e que nos deu a oportunidade de voltar a treinar conceitos e detalhes do jogo, né? Detalhes micro do jogo que se perdem com o número de jogos e o calendário cheio. Muitas vezes esses comportamentos vão se perdendo, então tivemos essa oportunidade de recuperar esses comportamentos, e a parte mental, simplesmente para o treinador, é a parte mais fácil. Jogar uma competição mundial não precisa de nenhuma motivação extra. Os jogadores estão extremamente motivados, extremamente ansiosos para essa estreia, e sentimos que é um privilégio poder estar representando essa camisa do Flamengo numa competição tão importante, né? Onde a gente pode medir as nossas forças aí realmente para ver o nível que nós estamos perante ao mundo. Então, uma oportunidade única, onde todos os jogadores estão disponíveis, com exceção do Nico, estão disponíveis para o treinador para que eu possa tomar as decisões para esse jogo. Boa noite, Thiago Lima, do GE. Felipe, eu queria te fazer uma pergunta diferente dessa vez. Você está seguindo uns passos muito parecidos com o Paulo César Carpegiani, que quando ele encerrou a carreira, logo em seguida ele assumiu o comando do time aqui no Flamengo, e teve uma carreira de conquista, ganhou o título carioca e depois teve a possibilidade de disputar o Mundial, e ele ganhou, né, o Mundial. Eu queria saber se você sabia dessa história do Carpegiani aqui no clube, e como é para você ter uma trajetória até parecida até agora, né, e ter a possibilidade também de tentar fazer o que ele fez lá em 81. Obrigado. Sim, claro, todos sabemos a história do Carpegiani, todos sabemos que foi o treinador campeão mundial, que liderou seus companheiros nessa conquista, até o momento única, né, para esse clube, gigante. Mas eu não me comparo com ninguém, busco sempre, desde que eu cheguei aqui no Flamengo em 2019, escrever a minha própria história, sempre colocando o escudo do Flamengo acima de tudo, nunca, sempre com esse lema, né, de que ninguém é mais importante do que a equipe e o clube. E com isso eu vivi muito bem, convivi muito bem todos esses anos como jogador e agora como treinador, né, podendo liderar a maioria desses jogadores que foram meus companheiros numa competição mundial, representando o Flamengo. Então, para mim é um motivo de orgulho e privilégio. E principalmente orgulho também ver os jogadores performando e acreditando tanto na ideia que eu tenho do que é a minha forma e a minha ideia do que é de como eu penso o jogo, e eles executando perfeitamente. Então eu vejo o time muito com a minha característica dentro do campo. Então isso eu fico muito feliz, e eu continuo atrás dessas conquistas pessoais e coletivas, sempre para poder levar o escudo do Flamengo no mais alto. Felipe, boa noite. João Guilherme, da Flamengo TV, prazer falar com você. Felipe, você é um jogador, foi um jogador e é conhecido no mundo inteiro pela sua carreira, pela sua trajetória. Já participou de Copa do Mundo como jogador, já participou de Mundial de Clubes como jogador, e agora chega com um início de carreira brilhante como técnico, mas na sua primeira competição em nível mundial como treinador, para mostrar o seu trabalho no Flamengo, um time que tem a melhor defesa do Brasil hoje em números e também o melhor ataque. Qual é o impacto e qual é a avaliação que você faz nesse momento de início de carreira como treinador, de participar de uma competição como essa, como você já citou, em nível mundial? A importância disso para você e para a sua carreira. Antes eu estava brincando com o Diego Alves ali na entrevista, sobre como jogador eu tive a oportunidade de disputar absolutamente todas as competições de máximo nível, né, existente no futebol, né, desde a Copa do Mundo, a final da Libertadores, a final da Champions League, com exceção das Olimpíadas, né, que eu não tive a oportunidade nunca de promover as Olimpíadas. E aqui no Flamengo eu também tive a oportunidade de ir para 2 mundiais, 3 mundiais que o Flamengo participou da história, eu tive a oportunidade de ir como jogador a 2 deles. E quando nós ganhamos a Libertadores de 2022 e fomos para o Mundial, e ficamos sabendo da possibilidade do Mundial de 2025, eu já imaginei, impossível, esse eu não vou conseguir disputar, né? Uhum. Mas estou aqui como treinador, podendo realizar mais um sonho, mas eu nunca paro no caminho, eu sempre quero mais, e eu acredito que temos uma equipe altamente qualificada para fazer uma grande competição. E tenho muita confiança nos meus jogadores, acredito muito no elenco que a gente tem para poder fazer uma competição bonita.
Muito se tem se falado da questão da intensidade, do Flamengo conseguir aumentar essa intensidade, e alguns jogadores também até falaram disso, né? O Flamengo conseguiu aumentar essa intensidade pelos 90 minutos. Obviamente, no Brasil, com o clima e com os gramados, é muito diferente. Eu queria primeiro saber o que você viu desse gramado, que você pode falar, e se você acha que com esse clima, com o ambiente, talvez com algum preparamento diferente que você tem fazendo para ajudar o Flamengo a manter esses 90 minutos de intensidade lá em cima, pressionando lá no campo do adversário. Obrigado. Bom, primeiro que o nosso time joga numa intensidade muito alta. Já os números que temos, os dados que temos de maneira interna comprovam isso, né? Afirmam isso e quantificam esses dados, que nosso time joga numa intensidade muito alta. Como você bem falou, o clima ele influencia muito, onde a gente viu hoje Paris e Atlético de Madrid baixarem a sua intensidade por não conseguirem acompanhar o ritmo pelo clima muito quente que estava no jogo, pelo que estavam falando. E isso influencia no nosso dia a dia de treinamentos no Brasil, nas nossas viagens e também na hora dos jogos que temos no Campeonato Brasileiro. Mas aqui com o clima que temos hoje, por exemplo, né, que é um clima mais fresco, gramado em perfeitas condições, descanso de 4 dias entre jogo e jogo, não temos desculpa senão fazer jogos com certeza de 90 minutos de altíssima intensidade. E o jogador que baixa a intensidade já sabe que temos também jogadores no banco para poder suprir e que o time possa manter o nível ou até mesmo potencializar ainda mais os que estão entrando, potencializar ainda mais a equipe. Can I ask the question in French? It's okay? In French? Yeah. Thank you. C'est bien, je comprends aussi. Ah, excellent, très très bien, tu comprends tout toi. Alors, coach, bonsoir. Ahmed Adala. Sorry, I ask in English? Yes, in English, please. Yes, okay. Filippo, I'm Ahmed Adela from Tunisia, journalist from Tunisia. Do you think that Espérance de Tunis is an outsider club or a great club that you will face? What do you know about the club? What do you know about the Tunisian football? And do you know some players, for example, the two Brazilian players who are playing for Espérance? Because Agustin Rossi in FIFA interview, he said, maybe you don't know the club, we don't know the players. It was, I think, 1 week ago, 2 weeks ago. Thank you. He said he doesn't know yet. Yet. Posso responder em português? Pode responder em português. Português, ok? Ok. Então tá. Você tem o tradução. You have a translation for you. Okay. Well, he's going to answer in Portuguese. Thank you. Você se sente confortável? In Portuguese. In Portuguese? Yes. The translation is available. Sorry. Ok. Esperança é uma grande equipe, onde tem jogadores com... É uma equipe com jogadores que tem uma qualidade individual muito grande. Jogadores, principalmente jogadores de ataque determinantes, rápidos, explosivos, com ataque e espaço, e jogadores que perdem pouca bola e, como eu falei, determinantes na frente do gol, né? E os números do Esperança são expressivos, números onde acho que fizeram mais de 100 gols e tomaram poucos gols no campeonato, e principalmente é um time que está acostumado a vencer, acostumado a dominar seus adversários, a dominar e controlar os jogos, aonde é um time que também, jogando assim durante toda uma temporada, são jogadores com extrema confiança, com a confiança lá em cima, né? Então, você bem falou que são 2 jogadores brasileiros, o Rodrigues e o Ian Sassi. Já vimos, eu vi particularmente vários jogos, né, do Esperança, e são jogadores que são importantes nessa equipe. O Ian Sassi tem muita qualidade, um jogador com drible, com ataque ao espaço, boa finalização também. O Rodrigues é já mais um atacante 9 referência e faz bem o pivô, sustenta bem a bola, na qual se complementam, né, entre eles. Mas eu também fiquei muito surpreso com a compenetração dos volantes, como eles jogam, como eles dominam o meio campo. Portanto, sabemos que vai ser um time muito complicado de enfrentar, mas o que esperamos fazer é que nós possamos ganhar o território e dominar
ter a bola e levar o jogo para o terreno onde a gente se sente mais confortável, né? Que é no campo do adversário. Então, para isso sabemos que vamos ter que fazer um jogo taticamente perfeito para poder vencer. Sobre o Rossi não conhecer o time, foi porque basicamente eu só falo do adversário poucos dias antes do enfrentamento, então até então o momento eles não tinham nenhuma informação sobre o que era o adversário, e isso é uma forma que eu tenho de trabalhar. Ok? Ele nesse primeiro jogo contra o Esperance. Está submetido a uma inexplicável viagem ao Equador quando você sabia que ele não podia jogar, né? A Federação Equatoriana quis que ele viajasse para ser examinado. O Plato está falando, achei que estivesse falando do Alexandre. Não, o Plato. O Alexandre não. Falei, ué, ele jogou. O Alexandre foi jogar. Aqui, mas ele não podia jogar, ele jogou? Isso é inacreditável. E o Alexandre com uma sequência de jogos grandes. É isso. A questão é a substituição do Alexandre, né? Porque tem o Vinha e tem o Ayrton Lucas. O Vinha ainda sem ritmo, né? Então a tendência é Ayrton Lucas ou até Varela, né? Porque eu fiquei pensando nessa possibilidade. Ayrton Lucas, em outros momentos ele usou o Varela opção, também por ali. O Varela hoje virou uma opção em 3 lugares diferentes, né? Porque agora tem aumentou a chegada do meio do Jorginho. Isso. Mas ele se tornou uma opção de volante até confiável, né? Sim. E esse vai estar sempre na relação, né? Sempre. O Flamengo, então, estreia contra o Esperance. Dependendo do plano de jogo. O Varela entraria num jogo que ele queira ter um pouco mais de controle atrás e o Ayrton Lucas com mais passagem, né? Não imagino que seja o caso para esse jogo, né? Eu imagino o Flamengo tentando ser mais ofensivo diante de um adversário, cheio na de esperança, teoria, que tem muita esperança. É isso, Alex? Né? Não é contra, né? É a favor da esperança, tem que ser. Tá bom. Então depois dessa eu vou pro intervalo, vou fazer o quê? É isso, nós estamos aqui e tem que ir pro intervalo. Vou precisar me recompor. Vamos de Ian Sassi. Ian Sassi, conhecido da torcida brasileira, o meia. Ex-Vasco, Curitiba. Enciclopédia. Curitiba. Curitiba, exatamente. É isso aí. É isso aí, nação rubro-negra. Agora é com vocês. O que vocês acham desse confronto contra o Esperance? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Vai dar Mengão ou vai dar pedreira? Comenta aí. Vocês já viram, né? O Palmeiras foi para jogo e só empatou. Não fez gol não, gente. Em cima do poste não, né? E claro, o Botafogo também aí veio aí pro jogo. Mas a gente espera tudo com o nosso Mengão. Então não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. E não esquece de compartilhar o vídeo com os seus amigos rubro-negros, a galera que gosta do Flamengo. Porque o Flamengo está preparado para esse Mundial e não vai deixar esse título para ninguém. Por isso, vamos deixando aí os créditos para Sport TV, apito final com o Craque Neto, a Flamengo TV e estamos juntos até o Mundial.